Reha convence Karsu a iniciar uma terapia de casal. Durante a volta, eles se desentendem, e mais uma vez Reha se mostra agressivo. Átila esconde uma face obscura e totalmente oposta que vive no condomínio Recanto do Paraíso. Tudo isso e muito mais você vê agora nesse vídeo. Enquanto Karsu e Reha discutem, o pequeno Denis aproveita a tensão para fugir e se esconder na casa do vizinho. Ao ouvir um barulho estranho, Átila entra no quarto na ponta dos pés e encontra o menino mexendo em seus livros guardados em uma caixa. Átila brinca ao vê-lo. Ei, há um fugitivo aqui. Denis reage como se estivesse em uma missão secreta e faz de conta que atira. Átila cai no chão encenando o impacto. Você atirou em mim. Preocupado, o menino corre para ajudá-lo, coloca as mãos em seu peito e diz que está fazendo massagem cardíaca. Divertido e tocado, Átila elogia. Você é um menino muito inteligente. Denis pergunta, cheio de admiração, se ele é um herói secreto. Átila responde com ternura que não é herói, e afirma que o verdadeiro herói é o próprio Denis. O menino aceita o título com orgulho, porque foi seu amigo quem disse. Ao entrar no quarto, Karsu percebe a ausência de Denis e entra em desespero. Ela corre por todos os cômodos gritando pelo filho. Assustada, Golay pergunta o que aconteceu, e Karsu responde em pânico que o menino sumiu. As duas iniciam uma busca aflita pela casa e arredores. O porteiro do local afirma que não viu a criança sair. No auge da angústia, Karsu avista Átila chegando com o menino pela mão. Fora de si, ela o empurra e ordena, deixe meu filho imediatamente. Denis tenta acalmar a mãe, calma, ele é meu amigo. Dominada pelo medo, Karsu desabafa. Por que você está sempre fazendo isso comigo? Me deixando assustada. A tia conduz o menino para a casa de Phyllis, enquanto Karsu, ainda tremendo, confronta o vizinho. Quem é você? O que estava fazendo com meu filho? Fique longe dele. Átila tenta explicar com serenidade. Eu o encontrei dentro da minha casa. Mas Karsu, incapaz de confiar, insiste para que ele se afaste. Pouco depois, Phyllis chega, entende a confusão e pede desculpas. Sentido, Átila comenta que foi tratado como sequestrador, apesar de apenas ter ajudado. Logo depois, ao saber pelo porteiro sobre o passado doloroso do desaparecimento do filho de Karsu, Átila reflete, agora eu posso compreender tudo. Denis conta à mãe e à avó que foi visitar o vizinho, seu novo amigo. Karsu repreende e pede que nunca mais faça isso. Ainda abalada, desabafa com Phyllis que aquele homem é estranho. A mãe, porém, tenta apaziguar. Ele não tem nada de estranho, parece um homem tranquilo. À noite, Karsu percorre a casa em silêncio. Observa as filhas dormindo e no outro quarto, encontra Denis adormecido. Sobre a cama, ela vê um desenho feito pelo menino, o vizinho retratado como um herói, espada na mão. Uma imagem que a faz refletir. Em conversa com Phyllis, Karsu admite, ainda tocada. Acho que julguei o vizinho injustamente. Ele deve pensar que eu sou maluca. Phyllis responde com leveza, às vezes é bom que pensem que somos loucas. Karsu conta então que Reha aceitou pagar a escola das crianças, mas impôs uma condição. Ele quer que eu vá com ele à terapia de casal. As duas riem da situação e Karsu comenta, desconfiada, que essa ideia provavelmente não partiu dele. Depois que Phyllis sobe para dormir, Karsu vai até a varanda para tomar ar. Ao olhar para frente, vê Átila na janela. Sem graça, ela acena um tímido alô. Ainda ressentido, ele não responde e apaga a luz. Karsu permanece ali constrangida, sentindo o peso do silêncio entre eles. Em paralelo, a noite revela pensamentos solitários. Reha observa a cidade do alto enquanto reflete sobre a própria vida. Átila, pela fresta da janela, continua olhando na direção de Karsu. Depois guarda seus livros e se detém ao ver a arma de brinquedo que lança flores, lembrando-se de Denis. Phyllis encara o próprio reflexo no espelho, pensativa. O menino dorme ao lado da mãe. Em outro espaço, Ozan chora sozinho, revendo fotos da esposa e do pequeno Denis, uma dor silenciosa que ecoa na mesma noite que envolve todos. Na manhã seguinte, Karsu toca a campainha da casa de Átila. Ele olha pelo olho mágico, percebe quem é e decide não abrir. Ao achar que não há ninguém, ela começa a ir embora. Mas Átila, desastrado, esbarra em garrafas no chão e faz barulho. Karsu percebe que ele está em casa e fala do lado de fora, pedindo desculpas pela forma como tratou no dia anterior. Explica que estava apavorada por pensar que o filho havia desaparecido e que agiu por medo. Quando ela já se afasta, Átila abre a porta. Karsu pede desculpas novamente por tê-lo incomodado. Ele a convida para entrar e vai à cozinha preparar um chá.
Durante a conversa, menciona o que soube com o Sr. Ekren sobre o passado difícil envolvendo o menino e diz que se tivesse entendido antes a gravidade da situação, teria levado a criança imediatamente até ela. Karsu comenta que se surpreendeu por Dennis ter ido até sua casa, já que o menino ainda não se adaptou totalmente a ela, mas demonstra carinho pelo vizinho. Átila responde com ternura que Dennis é um garoto inteligente e doce, e deseja que Deus o abençoe. Antes de sair, Karsu comenta que ele parece ser escritor. Com timidez, Átila confirma que está tentando. Ela agradece pelo chá e pela compreensão. Ao se despedirem, ele promete que se o menino voltar a procurá-lo, irá levá-lo imediatamente até a mãe. Karsu agradece e vai embora, deixando entre eles um clima mais sereno e respeitoso. Mais tarde, Karsu conta à mãe que foi até a casa do vizinho para se desculpar pelo ocorrido e que ele foi compreensivo. Em seguida, comenta que levará as crianças para a escola. Na cena seguinte, Reha conversa com a irmã, Lali, e pergunta se ela já marcou a consulta com a terapeuta de casais. Ao saber que sim, ele comemora e pede que a irmã o ajude a convencer Karsu a voltar para ele. Diante da mãe e da tia, Karsu explica que aceitou ir à terapia apenas por causa da educação dos filhos e deixa claro que não tem intenção de reatar o casamento. Reha liga confirmando o horário, e 2 horas depois os dois já estão diante da terapeuta Ajlan. Antes de continuarmos, se possível, clique no botão de gostei e inscreva-se no canal. Também ative o sininho. E não esqueça de hypar o vídeo. Assim o YouTube sempre te avisa quando sair um vídeo novo da novela Coração de Mãe. A profissional inicia dizendo que o desejo de resolver os problemas indica amor entre eles. Reha declara abertamente que ama a esposa, enquanto Karsu permanece em silêncio. Questionada sobre mudanças que gostaria de ver no marido, ela responde que não acredita que ele possa mudar após tantos anos juntos. Ao serem questionados sobre o principal problema do casamento, Reha admite que cometeu um erro, mas apenas uma vez. Karsu, porém, descreve a vida conjugal como um cativeiro emocional, explicando que viveu isolada da família, sem independência financeira e sob constante pressão. Reha rebate, acusando-a de ter responsabilizado a própria mãe pela perda do filho e de ter retornado a viver com ela. Karsu responde que ele os deixou sem dinheiro, obrigando-a a buscar apoio na família e a lutar sozinha pelos filhos. A traição também é mencionada, e Reha afirma já ter pedido desculpas inúmeras vezes, insistindo que ama apenas a esposa. Ao falar sobre o início da relação, Reha recorda que se apaixonou pela juventude e beleza de Karsu e acreditou que ela seria uma boa mãe. Já Karsu revela que se casou movida por conflitos familiares e pelo desejo de fugir de casa, não por amor maduro. No momento mais intenso, ela afirma que vive apenas pelos filhos e que após reencontrar Dennis, sentiu que sua vida recomeçou. Diz que agora deseja pensar um pouco em si mesma para se tornar uma mãe melhor. A terapeuta demonstra compreensão e encerra a sessão, marcando um novo encontro para a semana seguinte. No caminho de volta, Karsu comenta que as crianças foram bem nos exames e acredita que serão aceitas na escola. Em seguida, pergunta a Reha se ele já pagou as mensalidades. Irritado, ele a acusa de só pensar em dinheiro. Karsu esclarece que está falando do futuro dos filhos. Reha responde que fará o pagamento apenas no dia seguinte, com atraso, e a discussão se intensifica. Os dois entram no condomínio discutindo em voz alta. Karsu, indignada, questiona o caráter dele e afirma que está se divorciando por causa da forma como ele age e por não pensar nas crianças. Reha reage desafiador, dizendo que ela só se divorciará se tiver coragem. Karsu enfrenta, afirmando que ele não mudou e exige que dali em diante, ele só a procure para falar com os filhos. Durante a discussão, Átila aparece na varanda e escuta a gritaria. Reha, exaltado, declara que nunca pagará a escola e que Karsu acabará voltando para casa. Átila pergunta o que está acontecendo, mas Reha responde com agressividade, dizendo que não é da sua conta e o ameaça. Diante da hostilidade, Átila se recolhe em silêncio e entra novamente em casa. Karsu repreende Reha por suas palavras e encerra a discussão, entrando na casa e deixando sozinho. Pouco depois, Reha também vai embora, encerrando o confronto com o clima ainda carregado de tensão. Mais tarde, Karsu reúne os filhos e explica que não poderá pagar a escola particular que desejavam. Com sinceridade, diz que eles estudarão em uma escola pública. Tio-Sin reage com revolta e afirma que não quer frequentar uma escola pública, demonstrando frustração com a mudança. Já tarde da noite, Átila recebe uma ligação misteriosa. Do outro lado, uma voz avisa que há um problema e que não podem resolver sem ele. Átila aceita o encontro e sai de casa discretamente. Recusa a oferta do porteiro de chamar um táxi,
mas ao se afastar do condomínio, entra em um táxi e segue até o parque. No local combinado, entra em outro veículo e passa por uma transformação completa. Tira os óculos, troca de roupa, arruma o cabelo, coloca botas e arma na cintura. Sua postura muda, revelando uma figura poderosa e temida. Após se preparar, afirma aos homens que o acompanham que está pronto. Átila e seus comparsas chegam a um cassino. Um disparo para o alto provoca pânico entre os presentes que correm tentando fugir. Impassível, ele observa o ambiente e segue até o escritório do estabelecimento. Diante do responsável, questiona por que o local foi reaberto apesar de sua proibição. O homem, desesperado, implora e afirma que atendeu a um pedido de Aivaz. A revelação enfurece Átila. Ele o joga na poltrona e exige explicações sobre quem autorizou a desobedecer suas ordens. O homem afirma que acreditavam que ele nunca mais voltaria. Átila reage com violência, agredindo-o enquanto, no salão, seus homens ordenam que todos saiam, encerrando a festa sob clima de medo e tensão. Na sequência, Tio-Sin questiona Karsu por que fez a prova da escola se não irá estudar lá. A mãe explica com firmeza que a família está passando por um período difícil e que todos precisam se apoiar e enfrentar a situação juntos. Inconformada, Tio-Sin reage dizendo que se não puder estudar naquela escola, prefere voltar para Adana. Ao ouvir a conversa, Phyllis intervém e repreende a neta, chamando sua atitude de mimada. Karsu tenta conter a interferência, afirmando que se trata de um assunto entre mãe e filha, mas Phyllis insiste que a menina precisa aceitar a realidade. A discussão se intensifica quando Tio-Sin responde à avó que ela não é sua mãe. Karsu imediatamente chama a atenção da filha pelo desrespeito. Nesse momento, Dennis acorda e se aproxima, percebendo o clima tenso. Mesmo assim, Tio-Sin mantém sua posição, repetindo que não irá estudar na escola pública. Diante da resistência, Phyllis encerra a discussão com ironia firme, dizendo que se a neta quer a escola particular, então deve pedir ao papai que pague a mensalidade. Em seu quarto, Dennis pergunta à avó Phyllis se eles vão voltar para Adana. Ela responde que não e explica que Tio-Sin apenas falou aquilo por estar de mau humor, igual seu pai Rerra. O menino afirma com convicção que seu pai é Ozan e em seguida faz uma pergunta delicada, se a avó o perdeu no passado. Visivelmente abalada, Phyllis explica que o episódio aconteceu quando ele estava com ela durante uma viagem de ônibus para Istambul. Conta que o veículo fez uma parada, ela foi ao banheiro e ao retornar, percebeu que o menino havia descido. Afirma que o procurou por toda parte, mas não conseguiu encontrá-lo. Emocionada, assume a responsabilidade pelo ocorrido e insiste que a culpa não é da mãe, do pai ou das irmãs, foi um acidente. Tenta consolar o neto dizendo que apesar da dor, no final todos voltaram a se reunir. Dennis confessa que sente muita falta do pai e deseja vê-lo. Feliz o tranquiliza, prometendo que no dia seguinte a mãe ligará para ele e que o pai virá visitá-lo. Em paralelo, de volta à sua casa, Átila conversa com um de seus homens e afirma que se uma situação como a que ocorreu naquela noite voltar a acontecer, ele não poderá continuar morando no lugar onde está atualmente, sugerindo que sua vida oculta começa a ameaçar sua permanência ali. Karsu repreende Phyllis por ter falado duramente com Tio-Sin. A mãe responde que a neta está sendo mimada demais e que precisa ouvir verdades. Karsu agradece por Phyllis tê-los acolhido em casa, mas pede que ela não interfira na forma como educa os próprios filhos. Ferida, Phyllis reage dizendo que se é assim, a filha não deve procurá-la depois para reclamar. A conversa então traz mágoas antigas à tona. Karsu afirma que saiu de casa aos 19 anos e nunca sentiu apoio ou preocupação da mãe, dizendo que se tivesse recebido ajuda, talvez não tivesse se casado precipitadamente. Phyllis se sente acusada e pergunta se é culpada pelo fracasso do casamento da filha. Em tom amargurado, afirma que abriu sua casa e faz o possível para agradá-la, mas nada parece suficiente. Karsu tenta amenizar, dizendo que não quis repreendê-la, apenas esclarecer limites. Ainda assim, Phyllis encerra a discussão dizendo que a filha precisa aprender a agradecer. Após a discussão, Karsu sai de casa e chora do lado de fora, abalada. Nesse momento, Átila retorna e a encontra. Ele pergunta se ela está bem e o que aconteceu. Karsu explica que discutiu com a mãe e que a situação a deixou muito abalada. Átila tenta tranquilizá-la, dizendo que isso vai passar. Durante a conversa, Karsu percebe que a mão dele está ferida e pergunta o que houve. Átila inventa que foi mordido por um cachorro. Ao ver que o ferimento é profundo, ela demonstra preocupação e insiste em levá-lo ao hospital. Ele diz que não é necessário, mas Karsu mantém a decisão e afirma que chamará um táxi para acompanhá-lo ao médico.
Essa história te prendeu? Então não esquece, clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque é isso que faz essa novela da vida real continuar chegando até você. E olha, não perde tempo. Hypa esse vídeo. Assim, toda vez que um novo capítulo for ao ar, você vai ser o primeiro a saber. Muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo.